Se você botar antes, tem o do consórcio intermunicipal. Pela CEPLAC. Tem um da CEPLAC. De produção. De produção que foi feito, que foi cair nesse daqui, ó. É o que vai dar nesse daqui, ó. É o que vai dar nesse. Então, tem dezenas de trabalhos feitos nessa linha. O que é que a gente vê? Ó, desde o início, em 2003, a gente está se perdendo no Vale com essa discussão. Eu vou fazer minha análise, entendeu? O que é que acontece? A gente não consegue casar sociedade civil e não com o poder público. E uma coisa que a gente não entendeu: os territórios que eles foram criados com um foco. Só que na dinâmica do território, a gente extrapolou. E cada território tem uma dinâmica própria. Cada território tem uma dinâmica própria. Lula criou e discutiu a partir do MDA os territórios de identidade e territórios de cidadania. O MDS criou os CONSADs. Esses não evoluíram. Mas chegou num determinado momento do governo Lula que os CONSADs foram incorporados pelo território de cidadania. Vou fazer assim um mapa no quadro para vocês, para a gente não se perder na fala. O MDS criou os CONSADs e o MDA os territórios. Só que ele criou de identidade e criou de cidadania. Qual era a lógica? Aonde houvesse IDH muito baixo, eles já entravam com os territórios de cidadania, porque você conseguiria dar um pulo nesses índices de qualidade de vida da população. O MDS escolheu 40 regiões do Brasil, 2 por estado, aonde fosse fácil dar esse salto. Na Bahia era Jiquiriçá e Brumado. Nós somos, aquilo que eu falei na reunião passada, o 9º território mais pobre da Bahia. Mas aí vem um discurso que quando a gente fala nas reuniões da gente, o pessoal fica louco. Você tem que ter clareza que você tem a sociedade civil e poder público. A gente tem sempre aqui, ó, uma estrutura onde não consegue dialogar. Na maioria do território funciona assim. Isso é tão maluco que no território da cidadania de Feira de Santana, isso é tão maluco que no estatuto eles fecharam, inclusive, é negócio assim maluco. Eles, inclusive, algumas entidades da sociedade civil não participam. Então, cada uma criou sua dinâmica. E a gente não entendeu que esses territórios eles foram criados não para ser executor. E até hoje no território, e aí a gente, enquanto núcleo diretivo e núcleo técnico, se a gente não tiver essa compreensão, nós vamos continuar passando mais 10 anos. O território não é executor. O papel do território, forte do papel do território, é empoderar. Sabe o que é empoderar? Só que a gente não empodera. E no território de Jiquiriçá tem uma particularidade. Uma parte significativa da sociedade civil hoje está no poder público. Isso é um complicador que não tem mais tamanho. E aí a gente fica com o discurso: nós vamos fazer ou nós vamos empoderar? Não está fazendo nenhum nem outro. Tanto que essas últimas reuniões, você pode reparar que a tônica do discurso é esse. Aí o que é que acontece? A sociedade civil, ela está literalmente organizada, mas o poder público, ele tem um nível de organização dele e eles estão tocando do jeito deles. Não tem o Mercovale? Tem ou não tem? Funciona? Não. Mas eles se reúnem. Funciona. Funciona. Eles se reúnem. Certeza. Inclusive, desfaz aquilo que a gente distingue. Você pegar as máquinas que vieram
de cunho territorial, que é a patrulha mecanizada. Chegou? Chegou. Ela funciona como patrulha? Não, porque a Mercoval seguiu. Patrol num lugar, reto em outro, compactador em outro, caçamba em outro. Se você perguntar, eles não têm. Você tem essa divisão aí para unificada por isso? Não. Quem tem isso? Isso é fácil, mas papai. Mas ele não vai disponibilizar pra gente, não? Disponibiliza? Não quer ver um negócio? Na educação. Na educação. A sede é Maracás. Não quer ver um negócio? É educação. Qual é o nome do negócio que se chama direto? É do Cavalli. É do Cavalli. Por que o do Cavalli funciona? Ele funciona, ele Funcionava. ele define. Aí você vai ver aqui assim, ó. Aí eu vou dar uma. A cultura existe pela estrutura do poder público. Tem? Não, tem pela sociedade. Tem pela sociedade. Aí você pega o fórum de cultura. Não tem um fórum de cultura? O pessoal não tem reunião? Por que o poder público não está aqui dentro? Isso é uma leitura minha. Aqui você tem uma coisa chamada dinheiro. Tanto que o Mercoval já evoluiu para uma coisa chamada do consórcio. O problema da gente está aqui, ó. O problema da gente está aqui. Qual era o papel nosso enquanto representantes de colegiado? Era tentar empoderar esse pessoal para a gente conseguir dar esse salto a nível de universidade via consórcio. E a gente não consegue fazer isso. Por isso, e aí vem uma outra coisa que é mais complicada ainda, que é o discurso de que a gente não tem. A gente tem. A gente tem máquinas. Se você fizer um levantamento, isso a gente vai precisar fazer. Nós temos mais de 40 tratores no território. Eu tenho aqui. Equipamentos. Eu tenho aqui. Aí você pega assim, ó, quanto nós temos de unidades paradas? Tem um município que era para ter 10, só tem 2. Por quê? Tratores. Então, se você for olhar, somente aqui em Amapola hoje deve ter uns 6 tratores. Aqui. Funcionando? Funcionando, a gente não sabe. Porque não Esse é tem o problema. não, entendeu, Paulo? Não existe coordenação. Porque o papel da gente, aí eu volto, que a gente se perdeu. Que era um papel bem claro, de empoderar. Empoderar, aí você tem 2 caminhos para você fazer isso. Eu estou indo para o campo teórico. Qual é? Era você discutir, entendeu? No planejamento. A gente tinha que discutir no planejamento 2 coisas distintas para chegar nesse empoderamento. Que era unificar as propostas, que é aquilo até que você falou no instante. Você priorizar as ações de atividade, que é a questão do projeto, e fiscalizar. Porque enquanto sociedade a gente não tem como fazer a execução. E isso eu lhe digo assim, ó, se você pegar hoje, pelo portal da transparência, mais de 95% dos recursos vão para o governo. E menos de 5% vai para a sociedade civil via ONG e OCIP. A Organização da Sociedade Civil Organizada. E depois daquele escândalo, diz que isso aqui está em torno do 3%. Eu não vou falar, inclusive eu vi isso aqui na casa dos amigos tem poucos dias. Então a gente insistiu por aqui, é um pouco de burrice. E um problema que está acontecendo. A gente poderia pegar isso aqui na parte de capacitação, porque você dá o cunho ideológico. E o que é que a gente está fazendo? A gente está passando isso aqui para o Sebrae, Senar, o ZES, que é uma burrice que não tem mais tamanho. E os sindicatos embarcaram nessa. Viu? E os de trabalhador também. Quem nasceu para otário, morre otário. Aí quando você fala, você ofende. E eu não nasci para ser padre, entendeu? Tem gente que nasce, fala bonitinho, não é. Eu acho que a gente está sendo irresponsável. Porque o Sebrae não entra no discurso da militância, ele entra na lógica do capital, na agricultura familiar. A lógica dele é do agronegócio, não da agricultura familiar. Por quê? Aí você vê, ó, porque a gente igual aqui.
Mas até o projeto do governo, ele entra nessa lógica também. Se for fazer um trabalho para criação de hábitos do suíno, a gente teve um grande problema porque só quem tem o CONAS variável. Para ter o variável, o cara tem que ter uma renda de 20 mil reais no ano. Então você tira a agricultura familiar, que é o foco do programa Mais Alimento, e a gente não entende. Mas aí, Paulo, a gente tem que ter uma clareza que a gente não está tendo no território. A gente ouve muito isso em mídias alternativas. É uma disputa de projeto hegemônico. O que é uma disputa de projeto hegemônico? Quem tem mais unha sobre a parede. E uma coisa que a gente não gostaria, mas é a realidade que está aí. Se no NDA você tem Miguel Rosseto, no Ministério da Agricultura você tem quem? Você tem quem? Era no Miguel Rosseto, agora já mudou, já é aquele menino de Minas. Que agora passou um batido. Do outro lado você tem Cátia Abreu. Quem tiver unha maior, meu amigo, sobe da parede. E se você reparar, nós temos uma dotação orçamentária no NDA maior do que o Ministério da Agricultura. Pode olhar aí, se eu tiver mentido, você diz, você está todo errado. Mas o que é que acontece? Esses territórios criados nessa ótica, a gente não conseguiu avançar. E faltou competência à sociedade civil. Se a gente tiver essa clareza, a gente avança. Se não tiver, a gente vai ficar batendo passo. E é o que aconteceu nas reuniões do território quando batia no negócio do sindicato. E que as meninas ficavam doidas, e os meninos do sindicato, que não conseguiam entender. E não conseguiram entender. Porque se você for olhar, nós somos. Isso aqui, ó. No dia que a gente entender, a gente vai dar o salto no território mais rico. Nós somos o nono território mais pobre da Bahia. Tem 10 territórios de cidadania, a gente está fora. Eu vou fazer isso porque uma boa parte do pessoal não estava nas reuniões anteriores. Mas se você pegar aqui assim, ó, quais são os territórios de cidadania que tem na Bahia? Bora dar nome para você entender. CISAL, todo mundo fala de CISAL, não fala? Quantas ONGs fortes tem por trás do CISAL? É os padrinhos. É os padrinhos. Lá você tem um MOC, que é quem faz a articulação maior. Aí você pergunta assim, quem está na Chapada Diamantina? FETAG. Quem está lá embaixo no sul? FETRAF. Fundifran é lá no oeste. Fundifran está lá no oeste. Aí você pergunta assim, ó, por que é que nós temos território do Baixo Sul? Aí você pega, hein? Fala de novo. Odebrecht. O NG é Odebrecht. Então, cada território desse tem um padrinho de organização social, eu não vou botar da sociedade civil, de organização social, dando, entendeu? Você pega, por exemplo, Odebrecht é bacana. Odebrecht é bacana. É um exemplo espetacular. É a loja do capital, mas ele cooptou o pessoal dos movimentos sociais. Se você pegar o sindicato lá, tem um baixinho que começa do Parafino, que é líder sindical, que é da FETAG. Baixinho do... Sim. Ele vai falar assim, todo Luiz, um negocinho. Não, Luiz, não é. Sei que é. Conversador não, Portugal. conversador. Ô, desgraçado, deve estar dormindo. Eu tô vendo o cara, rapaz, ele vai. Todo rápido. Os caras cooptaram. Cooptaram como? O cara se vendeu? Não. O cara viu que era um foco e aí ele entrou. Então, se você for olhar, e aí eu vou voltar assim para o território da gente, o território da cidade nossa. E esse é mais grave porque a gente não tem uma identidade ainda constituída. E isso é complicado, que não tem mais tamanho. Vou botar assim porque vai ficar mais fácil. No território de Quixé é mais ou menos assim. Você tem de Laje a Maracás, de Cravolândia a Planaltino. A loja do pessoal, e uma loja que a gente tem que quebrar, é Laje, Intuíto, de Quirizá, o Bahia, como se fosse o Vale. Se você pegar, por exemplo, Lafayette Coutinho, não tem nada a ver com a gente. E eles não criam essa identidade, essa função aqui mais ao norte. Se você pegar aqui, ó, Planaltino, Nova Itarana, Milagres. E aí acontece uma coisa que é pior ainda. A gente não cria a identidade do vale. Se a gente não empodera, a gente vai ficar batendo cabeça e não vai conseguir avançar. Aí você pergunta assim, ó, a produção, a outra coisa. Nós somos um município, que é aquilo que eu falei na rural.
Nós somos um município rural. A maior cidade do Vale é qual? Jaraguá. Não é. Cidade. A Margosa. A nossa cidade A maior cidade é Margosa. Eu ia falar mais agora, mas. Porque o Jabaquara tem duas cidades no mesmo município. Tiro Sul, né? Hein? Entrocamento. Não, entrocamento e coisa. No dia que emancipar, já tem até nome, chama Estela de Goiás. Jaguapara vai cair para 30 mil habitantes. Então, nós somos rurais. Então, se você pegar de Amargosa, Jaguapara, Santirês, todos nós somos rurais. O último censo em trocamento de Jaraguá deu 22 mil habitantes. Aonde? Em trocamento. Eu estou dizendo, vai nascer, vai surgir como trocamento. Um trocamento quilômetro 100 é uma questão de tempo. No dia que o trocamento vai emancipar, quebra brevões. Essas discussões a gente, num determinado momento, a gente tinha que ter no território. Nós estamos brigando por isso todo dia lá no centro. É baixo assinado, Câmara de Vereadores, a Igreja Católica. Agora, imagine, dimensione isso para o quilômetro 100 em relação a brevões. Liquida brevões. A mesma coisa vai acontecer, ó, você pega assim, ó, Itiruçu. Eu estou falando de dinâmica para a gente chegar no trocamento da gente. Se você pegar Itiruçu é uma cidade que tem perdido população de tanto a tanto. Itiruçu, eu explico que meus avós eram de lá. Esse ano que passou, mais de 200 pessoas saíram de Itiruçu para o entrocamento. Que vai ser uma cidade em breve. Que é muito perto, perto também, né? Tu já viu os loteamentos sendo feitos lá. Itiruçu, pelo contrário. Itiruçu está num processo maluco. Você deu 5 mil habitantes no último censo, só o lado de Brejões. Aí vamos voltar para a lógica da gente. Mas o território não é só a lado econômico. Tem uns outros lados. Então, se você pegar esse lado aqui, ó, todo mundo se preocupa que é o lado do dinheiro. E há sempre uma tendência de negociação também. Aí quando você chega desse outro lado aqui, ó, que está todas as outras coisas, e só tem a cultura, porque o pessoal é mais mobilizado, você consegue dar um topo. Se você pegar aqui, ó, todos esses trabalhos, todos falam a mesma coisa, e a gente está querendo fazer o novo. Se você pegar aqui, ó, tá aqui, ó, fortalezas, fraquezas, de 10 anos atrás às atuais. Se você pegar aqui, ó, hoje a gente conta dentro do território com duas estruturas públicas de informação superior e que a gente não usa. Nós temos o IFE em Santinês e nós temos o UFRB. E nós não tivemos ainda a competência de avançar. O diretor daqui falou no ano passado, em 2 reuniões que ele foi, que a gente tinha que articular para a gente expandir a UFRB. Aí a briga, aí eu digo que a gente não consegue empoderar nem o pessoal que tem um certo nível de conhecimento. A preocupação é dizer assim, eu vou jogar na minha cidade. Eu tive até uma discussão com uma professora que é de Jaguapara. Essa faculdade tem que ser Amargosa. A diferença que tem de Amargosa e Jaguapara é que Amargosa tem um grupo que luta, se articula. Se articula, literalmente, politicamente. A gente não estava com o grupo da UFRB aqui, não. O campo devia ser onde estavam programados, Cachoeira, Cruz das Almas. Você pegar nem Valença, nem Nazaré ficava com campos. Por quê? Cidades organizadas. Que ficam na força você pegar Valença na força da tradição. A gente, como não tem isso, a gente foi para a organização. E essa organização que eu digo que a gente vai precisar fazer, entendeu? Com esse núcleo diretivo novo. Porque já nós passamos por 3 ou 4 núcleos diretivos no território. A gente tem uma chancezinha agora, porque dá a impressão que o pessoal tem como é que eu poderia falar assim? Tem uma possibilidade maior de articulação. Eu vejo essa diretoria com um potencial muito maior do que as que passaram. A gente vê, nas passadas a briga era para entrar. Quando entrava, o cara abandonava. Então, o que é que a gente vai poder fazer? O que é que a gente vai poder fazer? O que é que a gente conta? A gente conta com o projeto. Nós contamos com a CEPAM e contamos com o projeto. E a ideia daqui hoje. Raul, antes de você continuar, eu queria fazer uma pergunta. Naquele quadro ali que você fez ali, tipo assim, não ouviu, né? Esse aqui. Né, que você coloca aí, você diz que a gente não consegue, né, se empoderar.
Meu território não consegue. Isso é nítido, a gente já vê isso há anos e anos e você sempre destaca isso. E acho que ainda hoje a gente ainda não consegue. Eu queria saber de você assim, o que é que falta? Porque eu lembro das suas falas quando você disse que nem o movimento social, nem a sociedade civil, nem o poder público consegue se misturar. E isso eu acho que ainda é nítido. O que é que falta, até mesmo na sociedade civil, que vem essa questão, né, de sindicato, de FETAG, de FETRAF, não sei o quê, a gente não consegue se juntar. E ainda vem também a questão dos municípios com, né? Que é tipo assim, eu sou um secretário, ou eu sou debeliator, isso aquilo, só que eu não posso ir de frente com o prefeito, ou com o meu chefe, o meu superior, tipo assim, eu acho uma coisa, mas eu não consigo transpor aquilo porque eu não posso bater de frente. Porque aí já vem o Mercoval, né? Que é você tacar seu chefe